Bom dia a todos, ou boa tarde, né? Depende de onde você estiver. Estamos aqui hoje para gravar mais um programa, mais um podcast. E hoje com um tema um pouquinho diferente do que a gente já vem falando aqui no canal. Hoje nós vamos falar de propósito, né? O propósito é uma palavra que a princípio parece simples, mas não é tão simples assim, né? É fundamental ser entendido e procurar cumpri-lo, né? Mas para isso exige muito tempo de preparação, muito tempo de análise, reflexão. Então, vamos falar sobre isso hoje, tá? E hoje quem está aqui com a gente é o Isaías, um grande amigo, Isaías Lopes Sazenda, marido da Isabel, pai do Vitão. Falar um pouquinho do Isaías, né? É um angolano de Benguela, né? Ele é angolano só de nascença, porque é um cara do mundo, né? Saiu de Angola, foi para o Brasil, no Brasil rodou vários estados, agora veio para Portugal. Então é uma pessoa que tem uma vivência muito grande aí em diversas culturas, né? E o Isaías, quando era pequeno, achava que ia ser comerciante, né? Ele é filho de pastor, mas tinha algumas coisas que aconteciam na vida dele que ele achava que ia ser comerciante, pelo jeito dele falar, o jeito de lidar com as pessoas. Mas o tempo foi passando e ele foi vendo outras demandas, outros sentimentos das pessoas e viu que o propósito dele era justamente ajudar as pessoas, o que estava relacionado à saúde, né? Sendo assim, se especializou lá em Angola, na parte da enfermagem, né? Depois também estudou no Brasil, aqui em Portugal veio com esse objetivo também de continuar na área de saúde, fez um mestrado aqui na Universidade da Beira Interior em gestão de unidade de saúde e nesse meio tempo também fez teologia, né? É teólogo também, o Isaías. Então, hoje a gente trouxe ele aqui para falar desse propósito. Faltou alguma coisa aí na apresentação? Até passou, né? Então pronto. Tá bom, tá ótimo. Isaías, então, nesse mundo tão, qual palavra que eu uso? Conturbado, né? Essa loucura que tá o dia a dia, tanta informação, acesso a tanta coisa. As pessoas estão vivendo sem saber o que elas vão fazer amanhã, né? Vivem, falam que o tempo está passando muito rápido e, quer dizer, não sabem o que estão fazendo aqui. E aí a gente percebe que escolhem caminhos errados por uma ou outra influência, né? Então, esse é o assunto que a gente vai falar aqui hoje, né? Porque não sabem o propósito que estão aqui, né? E aí eu queria que você começasse a falar um pouquinho sobre isso, o que você o que você tem aí para nos dizer nesse sentido, baseado na sua experiência, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Muito obrigado, Bruno. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. O Bruno e a Rosália são um casal de amigos nossos e que Deus nos deu, é um irmão que Deus me deu para partilhar a vida, né? E tem sido um tempo muito gostoso aqui em Portugal, conviver juntos. E gosto muito de falar desse assunto. O meu medo é deixar de falar alguma coisa importante ao longo da conversa, mas eu espero que Deus me ajude a falar o mais importante dentro do tempo curto que nós temos aqui para conversar. Realmente, viver sabendo o que tem que fazer é diferente de viver não sabendo o que tem que fazer. Pessoas que não sabem o que tem que fazer, pessoas que têm dúvida durante a vida toda sobre o que deveriam fazer, eles têm uma percepção de mundo um pouco diferenciada, um pouco ruim, porque aceita qualquer oferta, né? Aceita qualquer oferta. Se chamam para ser marinheiro, ele vai. Se chamar para ser sei lá, um padeiro, ele vai. Então, o que você veio cá fazer? Não estou a dizer que nós não devemos ser versáteis. Nós devemos ser versáteis, obviamente, saber fazer muitas coisas. Principalmente nós como pais temos que saber
fazer muita coisa em casa. Mas qual é o propósito? Qual é o objetivo final? O que nós viemos cá fazer? E essa pergunta, ela permeia a mente de todo ser humano, seja você quem for, homens, mulheres, crianças, velhos. O que viemos cá fazer? E pronto, ao longo dessa conversa, eu gostaria que você refletisse sobre isso. Porque nós podemos estar equivocados durante a nossa vida, forçando, como diz no Brasil, forçando a barra, sendo teimosos num assunto, numa área que não é aquilo. E nós sofremos, e nós somos castigados a vida toda, ficamos doentes, ficamos achando que é aquilo para fazer, mas nós estamos a fazer aquilo porque fomos influenciados por uma pessoa, às vezes só por isso, ou então porque alguém pediu para nós fazermos, não porque Deus quis que nós fizéssemos aquilo. Então, hoje eu gostaria que no fim desta conversa, pelo menos você tivesse uma luz, que todos nós tivéssemos uma luz sobre o que nós devemos fazer. O Bruno começou aqui a introduzir um pouco sobre a minha infância. Sim, sou de Angola, sou de Benguela, sou da Camunda, especificamente num bairro chamado Índia, né? Cresci lá numa situação meio diferente daqui, uma situação um pouco difícil. Às vezes até ficou a imaginar, mas como é que eu consegui passar por tudo aquilo e hoje estar aqui nesse estúdio a conversar consigo e com todos, né? Quem me conhece sabe do meu testemunho, que eu não vou esgotar ele aqui, não vou falar muito de mim, mas sabe que é bom ter um propósito. Quem me conhece sabe disso. O Bruno falou um pouco sobre a minha expertise sobre vender coisas, ser esperto para conversar com pessoas. Eu achava que ia ser isso. Tudo que me desse na mão para vender ou para sei lá, para negociar, eu era esperto para isso e trazia o sustento para casa. Ajudava meus pais, né, com sustento em casa. Meus pais eram pastores em Angola, já são falecidos, e pronto, o sustento era curto. Então, todos nós tínhamos que cooperar. Tivemos muitos amigos que nos ajudaram também, mas nós como filhos também. Eu achava que realmente ia ser aquilo. Só que eu comecei a ver muitas pessoas a passar por questões de saúde sérias. Desde a minha própria mãe, que tinha tensão alta, que no Brasil fala pressão alta, até amigos meus que morriam por causa da malária, que é uma doença evitável, tratável, você só pode tratar aquilo e passar, uma cólera, qualquer outra doença que assola a África subsaariana, e principalmente Angola. E falei, mas eu posso fazer alguma coisa? O que eu poderia fazer? Eu estava cansado de enterrar pessoas. Eu comecei a participar de funerais com 10 anos. Dormir, porque em Angola o funeral rende, né? A gente, quando alguém morre lá, nós temos que ir ao funeral, temos que dormir na casa da pessoa, a cantar e a conversar. E a nossa cultura é essa cultura acolhedora, de abraçar a pessoa. Nós não saímos da casa da pessoa antes que nós assim, nos certificamos que a pessoa está boa mesmo. Então, a gente gasta um tempo com a pessoa, investe um tempo na pessoa. Somos os psicólogos da pessoa, mais ou menos. Só assim que nós saímos dali. Então, comecei a participar e comecei a não aceitar aquilo. Não que não aceitava as mortes, mas eu podia evitar, eu podia ajudar em alguma coisa. Foi o que me levou para a área da saúde. Fui fazer o curso, o ensino médio no Instituto Médio de Benguela, o IMS. Eu fui muito bem tratado lá, tive muitos amigos meus, colegas meus que são enfermeiros, são médicos. E a minha caminhada com Deus nessa área começou ali. Porque no fim do curso, eu entendi que não era só para eu usar para uma coisa objetiva ali. Não era só para uma coisa curta ali. Não era só para Benguela. Que eu tinha que espalhar aquilo. Que eu tinha que abençoar muitas pessoas. Foi nisso que eu me liguei a Jovens com uma Missão, que é uma agência missionária muito bem difundida no mundo todo, criada por Loren Carnegie, que faleceu, infelizmente faleceu faz pouco tempo agora, faz alguns meses atrás agora. Um homem que influenciou a gente aí pelo mundo afora. E me tornei voluntário na área da saúde pela Jocum. Né? Esse que me levou até o Brasil, fiz faculdade e agora estou aqui em Portugal. A caminhada é longa, mas me fez entender que eu tenho que pegar um fio condutor, uma trajetória. E eu me agarrei nisso. E
E quando eu estive em Curitiba, alguém me ofereceu um livro que é Lucas, Médico de Almas e do Corpo. Lucas foi o homem que andou com Paulo, né? Lucas é o único dos apóstolos que não era discípulo de Jesus, não foi discípulo de Jesus. Ele não andou com Jesus, né? Ele não é judeu também, mas ele ouvia falar de Jesus. E ele, depois de se fazer médico, veio trabalhar junto a Paulo. É um apóstolo que eu admiro muito, né? Até pela escrita do livro de Lucas, a escrita do livro de Atos, como ele escreve com perícia, é uma pessoa muito inteligente e um médico excelente, que entregou sua vida para servir a Deus na área da saúde. Então, ele muito me inspirou. Eu li aquele livro, é um calhamaço, e tenho esse livro até hoje. E eu falei, eu vou ser essa pessoa que vai cuidar da alma e do corpo. Então, comecei a entender o meu propósito, pelo qual o Senhor me chamou. Nisso eu faço muita coisa, mas eu sei o que eu preciso fazer, né? E literalmente estamos aqui para isso, né? Isaías, então, você tem citado aí, né, vários personagens da Bíblia, né? Queria deixar claro para todo mundo que o objetivo aqui da nossa conversa não tem nada a ver com religião, né? O nosso objetivo aqui é falar de um propósito que nós sabemos que temos e podemos comprová-lo através da Bíblia, né? E a Bíblia, quando eu falo que não é de religião, é porque a Bíblia o Jesus é o mesmo, Deus é o mesmo, tanto na Igreja Católica, quanto na Igreja Evangélica, né? Quanto em outras igrejas aí que teoricamente é a Bíblia que eles têm que seguir, né? Então eu sei que quando você começa a falar do propósito, está relacionado com isso. Certo. Né? Então eu queria que você falasse um pouquinho mais como que isso aparece na Bíblia. Sim. Né? Citasse essas questões, porque o que a gente pode perceber e o que a gente vê, isso vai ser um pouco, pode soar esquisito para alguém ou para, não sei, mas toda ciência, toda psicologia, toda matemática, tudo está na Bíblia. É verdade. Né? A gente consegue comprovar tudo pela Bíblia. Né? Existem aí pessoas querendo comprovar a Bíblia através da ciência, né? Mas é o contrário, porque a Bíblia está aí há 2000 anos e é o livro mais vendido de sempre, continua, ano após ano, continua sendo o livro mais vendido. Então, quer dizer, tem alguma coisa diferente aí. Exatamente. Né? Então, eu queria que você falasse sobre esse propósito, trazendo exemplos aí da Bíblia para a gente poder entender melhor. Né? Mas antes disso, sim, gente, queria pedir para vocês, né, que é muito importante que vocês deem o like no canal, porque para a gente é importante, vocês sabem como funciona. Então eu queria pedir esse favor para vocês, não esquece não, 1 minutinho agora, 1 segundo, né? Vai lá dar o like para a gente poder continuar, tá? Então o Isaías agora vai falar sobre o propósito, né, que nós temos aqui nesse mundo. Certo. Pronto, depois dessa breve introdução, realmente a Bíblia, essa questão propósito, ela é enorme, né? Ela cobre a Bíblia do começo ao fim. E quando eu falo da Bíblia, eu falo o livro mãe do mundo, né? Uhum. Porque, como o Bruno falou, todas as coisas estão contidas nele. E as sociedades foram construídas em cima dos pressupostos da Bíblia. Então, se hoje você acha que roubar é feio e é mal, está lá na Bíblia. Se você acha que trair a sua mulher é feio, não é uma coisa socialmente benquista, está lá na Bíblia. Se você acha que trabalhar e trazer o pão para sua família e ajudar pessoas com necessidades, isso é muito bom, está lá na Bíblia. As sociedades foram criadas sobre os pressupostos bíblicos. Você pode fugir, você pode buscar filósofos brilhantes. Você vai ver que tem sempre uma pitada de Bíblia lá. E a confusão toda entre a ciência e a Bíblia, a ciência e Deus, sempre vai primar nisto. A ciência querendo, às vezes, demonstrar que as coisas existem, e a Bíblia diz que sim, existem sim.
Então, houve confusões lá Já atrás. Já existia antes da ciência perceber que aquilo existia. Exatamente, o próprio Galileu Galilei, provando que o mundo, afinal de contas, era uma bola, era redonda, né? A gente sabe que é abalado no esporo e sabe que o mundo é desse jeito. E a Bíblia, muitas vezes, na verdade, não a Bíblia, mas os homens, a religião, a igreja, tentava sufocar Galileu Galilei e dizer que não, que ele estava errado, que o mundo era plano. Né? Então, essa confusão toda. Mas se nós formos ler com cuidado, vai lá no livro de Jó, você vai entender que Galileu Galilei tinha razão. Então, não há nenhuma confusão entre a ciência e a Bíblia, ou a ciência e Deus. A ciência está tentando comprovar aquilo que já está lá na Bíblia. Os cientistas foram perceber que o corpo humano ele é criado de matéria, né? A matéria do corpo humano é terra e minérios e minerais. E a Bíblia está dizendo isso, que o homem foi criado do pó da terra. Então não há uma confusão ali. Né? A ponte de convergência, a ciência só vai provando cada dia mais que a Bíblia tem razão. Você vai pegar aí a própria NASA e aí esses grupos grandes que exploram o espaço vão indo cada vez mais longe e vão descobrindo que Deus é poderoso. Você pode pegar aí os grandes homens que vão para a Lua, os grandes físicos, vão entendendo que Deus é poderoso, que isso não veio do acaso. Mas voltando a esta conversa de propósito, desde o começo, quando a Bíblia, o primeiro versículo da Bíblia, no princípio criou Deus o céu e a terra, já vai mostrar que Deus quer fazer alguma coisa. O céu e a terra foram criados com um propósito. Então, você vê um Deus preocupado com o ser humano, antes de criar o ser humano, preparar todas as condições para que o ser humano viesse habitar neste mundo. Então, eu sempre gosto de dizer que, antes mesmo de você gerar um sonho, saiba que Deus já preparou as coisas. A gente que acha que, não, eu vou lutar, eu vou construir. Não, antes, nós viemos a Portugal. Antes de eu chegar a Portugal, eu tenho certeza que Deus já tinha preparado a casa que eu ia morar. Deus já tinha organizado as coisas para que eu me desse bem aqui, para que as coisas fossem... Por isso que a minha dependência de Deus tem que ser fomentada no dia a dia. Essa questão do propósito, eu gostaria que pessoas que estão lutando com isso, estão lutando com Deus nesse aspecto, com medo de se aproximar de Deus, com medo de se relacionar com Deus, porque ouve de filósofos, ouve de pessoas, ouve do mundo que Deus vai me roubar minha liberdade, que Deus não vai me deixar ser eu mesmo. É tudo mentira. Porque Deus vai proporcionar a liberdade que você precisa. Deus, na verdade, proporciona a liberdade, não a prisão, porque Deus não nos criou como marionetes, como bonecos. Existe uma conversa aí, né, que... Entendeu? Se eu for para a igreja, não vou falar de igreja, mas se eu for para Deus, eu vou perder minha liberdade, sim, né? Quer dizer, aquilo que você falou, o que o mundo impõe, sim, como ser livre, né? Que é o quê? É sair para beber, é sair para cada dia estar com uma pessoa diferente, é fazer isso e aquilo outro, é não ter família. Sim. Quer dizer, isso que é liberdade? Acho que é um pouco diferente, né? Eu estava conversando com meu filho, o Vitor, ontem, sobre isso. Falou, pai, mas na escola a professora falou sobre isto, né? E como é que é? O que o pai acha? Eu expliquei para ele, filho, vida com Deus é relacionamento. Deus não nos criou como bonecos. Vira à direita, vira à direita, vira à esquerda. Porque as pessoas atribuem, às vezes, falam, mas se Deus existisse, não haveria o mal neste mundo. Né? Então, elas acham que Deus não existe porque tem mal. Mas Deus nos criou para quê? Para nós nos relacionarmos com Ele, para andarmos com Ele. Desde a hora que você não quer andar com Ele, você fica longe de Deus, você começa a inventar uma coisa chamada mal. Quanto mais você se distancia da luz, que Deus é luz, você vai caindo em trevas. Você pode ver que o problema todo nasceu daí, quando o homem... por que Adão pecou? As pessoas falam, mas Adão e Eva pecaram. Se Deus fosse tão bom, não ia permitir pecar. Porque Deus não os criou para serem bonecos. Deus os criou para terem liberdade, para eles seguirem, amarem a Deus com consciência. Deus não quer que você o ame por obrigação, ou porque alguém mandou, porque a igreja mandou, o pastor mandou, o padre mandou. Ou então, lá onde eu participo, me mandaram seguir a Deus. Não. Se você está seguindo a Deus porque o pastor mandou, o seu pai, a família acha que isso é melhor para você, é hora de você refletir, porque Deus não quer que você o siga obrigatoriamente. Deus quer que você o siga com consciência, com amor.
É horrível um pai achar que o meu filho me ama porque eu dou dinheiro, porque acha que eu sou... É horrível o pai descobrir isso. E acontece isso. Muitas vezes um filho chega perto do pai, paizinho querido, um beijo aqui, um beijo para que está querendo alguma coisa, né? É claro que isso é normal, esse dengo que o nosso filho faz. Mas eu estou falando de coisas mais profundas, do filho se aproveitar, às vezes, do pai, porque o pai tem dinheiro, ou pode dar aquilo, mas, no fundo, odeia o pai. Mas eu tenho que amar meu pai porque ele vai me dar as coisas. Muita gente se aproxima de Deus porque acha que Deus... então, isso é uma maneira errada de seguir a Deus. Adão pecou justamente porque ele tinha consciência, ele tinha poder de escolha, ele tinha essa coisa chamada liberdade. E Jesus veio restaurar isso, né? No fim, Jesus veio restaurar isso. Nos manda refletir e nos manda dizer que o relacionamento com Deus nos faz descobrir nosso propósito e é o melhor para nós. É o que nos dá liberdade. Então, como o Bruno colocou aqui, ser livre, ser dono do nosso próprio nariz, é andar com Deus. Quando nós nos afastamos dele, a gente começa a fazer uma coisa que Deus não mandou para a gente fazer, ou Deus não nos ensinou para fazermos, e nós começamos a cair numa prisão. A prisão das drogas, a prisão de uma vida promíscua, de pessoas que, mesmo sendo casadas, ela tem que conviver com outras mulheres porque para ser satisfeita. É uma prisão. Uma prisão do roubo, por exemplo, a pessoa não consegue só ter o seu próprio salário, tem que enganar, tem que roubar aqui, roubar ali, e mentir que não roubou. Isso é liberdade? Então, assim, ou estar num lugar, para ser legal, você tem que fumar. Para ser legal, para você ser aceito, você tem que fazer uma maldade. Tem que derramar sangue para você fazer parte da turma. Eu não sei, no meu mundo isso não é liberdade, né? Liberdade é andar com Deus, é estar com a consciência limpa e caminhar naquilo que Deus quer que eu faça. Deus quer que eu seja feliz, Deus quer que eu vá tomar sorvete com a minha família, vá de férias, também participe de uma comunidade de fé, que tenha amigos sóbrios, amigos também que me dê exemplos, que me ajudem a caminhar. Andar com Deus é isso. E eu vou sempre voltar nessa questão. Se você tem medo de que Deus vai me prender, experimente. Não é só ir a uma igreja, ou uma comunidade, ou a um encontro, sei lá como você pode interpretar. Mas é você desenvolver, porque não adianta nada você ir para uma igreja, se você não quer se relacionar com Deus. Há muitas pessoas que vão ficar 100 anos na igreja, que, usando uma hipérbole, né? E não vão ter um relacionamento com Deus. Né? Preocupe-se antes de ter um relacionamento. O que é relacionamento com Deus? É você conversar com Ele, é você começar a descobrir coisas na Bíblia que te ajudem a andar com Deus, a perguntar para Deus. Você pode conversar com Deus livremente. Comece a fazer isso na tua casa. Comece a conversar com Deus, que a gente chama de oração, outros falam de rezar. É uma conversa, na verdade é uma conversa. Não tem aí nada de dogma. É uma conversa, é você conversar com seu pai respeitosamente. Comece a fazer isso para você ver como vai ser a tua vida. Como o estresse vai sair, como esse desânimo, às vezes... sei lá, isto que está te acompanhando, essa ansiedade, às vezes a depressão. Comece a conversar um pouco mais com Deus. Eu não estou a dizer que depressão, ansiedade, coisas assim, é pecado. Não estou a dizer isto. E tem que ser tratado muitas vezes. Tem que ser tratado, né? Porque é doença. Claro. Quantos de nós ficamos ansiosos e preocupados porque fomos despedidos de uma empresa, ou estamos sem dinheiro, ou então não tem como sustentar a tua família, ou então porque está sendo perseguido sobre isto e aquilo, ficamos ansiosos. Isso aqui pode acontecer com qualquer um de nós, comigo, e há homens de Deus na Bíblia que a gente vai ler que ficaram ansiosos, ficaram depressivos, é normal, acontece. Mas eu vou lhe dizer que enfrentar isso sem Deus é pior ainda. E que se você andar com Deus, se você se relacionar com Ele, você vai conseguir experimentar algo especial e te fazer voltar àquilo que Deus quer que você seja. Você precisa entender isso, né? Nós precisamos entender isso. Isaías, você sabe tudo sobre isso? Não. Eu estou aprendendo todos os dias. Mas porque você pratica, né? Eu pratico e eu sei o que eu estou aqui fazendo. Eu estou em Portugal num tempo diferente. Nós vivemos, minha esposa Isabel, meu filho Vitor. O Vitor só tem 16 anos, mas eu e minha esposa, a gente convive já há quase 20 anos no campo missionário. Na verdade, eu sou missionário há 22 anos, a Isabel há 21. E depois tiramos um tempo
agora para a gente parar um bocadinho, né? Ter um tempo em família, um tempo de investimento, de estudo e de preparo. E também estamos a aproveitar esse tempo para o Vitor desenvolver a sua profissão, porque ele quer ser um jogador de basquetebol, joga desde os 8 anos de idade. Eu falo, filho, se você não se tornar jogador de basquetebol, eu vou te amar assim mesmo. Não, mas eu quero ser. Ele é um batalhador, é um rapaz batalhador. Meu filho é fora de ser. Gosta mesmo daquilo, né? Filho do pai dele, né? É filho do pai dele. Mesmo batalhador. E nós estamos dando força nele aqui esse tempo de Portugal. A gente nós achamos que Portugal e Europa no geral é um país que dá, Portugal é um país que dá oportunidade na área do esporte e ele tem tido esse espaço. Nós estamos tirando esse tempo, mas isso também é propósito. Propósito não é só você estar, não, nós tiramos esse tempo para percebermos nós como família, para investirmos em nós, para podermos fazer melhor. Está mais fortalecido. Está mais fortalecido. Esse tempo de Portugal é isso. E eu tenho um grupo de amigos, Bruno, no Brasil, que entenderam isso. É um grupo de amigos que eu carrego no coração, que sempre me apoiaram financeiramente, com mensagens de ânimo, com oração, sempre estiveram comigo. E eles entenderam isso. E às vezes, quando passa o ano, eu falo assim, cara, mas eles continuam me apoiando, eles continuam, né? Eu falo assim, né? Eles podiam podiam parar de me apoiar. Fala, Isaías, você não está mais, entre aspas, no campo missionário, né? Você não está mais lá na África, você não está no Brasil lidando com uma igreja. Não, eles estão entendendo o macro, né? Não só o micro, mas o macro, o geral. E graças a Deus eu tenho esse grupo de amigos que anda comigo para me ajudar no meu propósito. E não é fácil, né, Bruno? Não é fácil. A gente está aqui em Portugal lutando e para poder sempre fomentar essa questão do propósito, essa questão do chamado, do que fazer, né? Porque nós entendemos que temos que fazer e nós precisamos disso que estamos a fazer aqui em Portugal para continuar os próximos 40 anos, se Deus quiser, fazendo melhor. Não adianta a gente correr só isso aqui não é parece uma fábrica, né? A gente acha que é uma linha de produção, servir a Deus, né? Fazer as coisas para Deus. Deus não quer que a gente fique fazendo um monte de coisa para Ele. Ele quer falar, filho, calma, vem conversar comigo aqui um bocadinho, vem se relacionar comigo. Muitas vezes Deus não quer que você faça um monte de coisa, Ele quer que você sente e converse com Ele. E nisso eu até falei sobre igreja. Muita gente está na igreja e não vai se relacionar com Deus. Mas está ali servindo. Ele prega, ele canta, ele faz, ele não sei o quê, ele vai dar comida aos pobres e tal, mas ele não tem aquela intimidade com Deus. É o que você falou, vai como se fosse uma linha de produção, né? Sim. Vai agindo ali, não, eu tenho que fazer isso aqui porque é assim que está certo. Deus vai gostar de mim assim, se não fazer isso, Deus não vai gostar de mim. E ele fica aí produzindo, todo mundo aplaude, dá aquele tapinha nas costas, você o cara e tal. Mas quando ele chega em casa... Tá triste, tá... A mulher está triste, o filho está triste, as coisas não estão boas em casa, as coisas não estão boas na empresa. Mas o cara na igreja é o cara. Deus não quer isso. É aquela velha conversa entre Marta e Maria. Marta fez errado? Não fez errado. Em servir o mestre, preparar comida para ele. É a coisa certa. Mas Maria ficou aos pés de Jesus. Ela fez coisa errada, ficou aos pés de Jesus? Não, fez a coisa certa. Mas ela não ficou servindo a mesa. Ela podia fazer aquilo também e fazer isto. O que nós temos que aprender é fazer uma coisa e não deixar de fazer a outra. Deveria ter um equilíbrio ali. Entre Marta e Maria existe um equilíbrio ali. Estar aos pés de Cristo e servir a Ele. Né? É um diferencial aí. E servir a Deus, ele não é só dentro de uma igreja, né? Mas nós podemos falar isso. É importante você citar essa situação, porque as religiões são criadas por homens. Então, cada um tem uma vontade, um desejo, uma necessidade, e é o que tem afastado muitas vezes as pessoas de Deus. Né? Desde sempre existiram guerras em nome de Deus, existem, né, inclusive, guerras em nome de Deus, mas só que Deus não quer isso. Né? Então, é importante você frisar esse detalhe de o que é andar com Deus. Né? Não é parar de viver, mas é viver dentro daquele propósito. E o que é o propósito para nós? É fazer o bem, é amar, né? Porque Deus se resume em uma palavra, que é amor. Né? E o que é o amor? Se a gente parar para pensar, o que é o amor? É muito simples, mas o que tem acontecido hoje, a gente sabe, né?
de onde vem essa força, mas as pessoas não conseguem enxergar e daí saírem do propósito. Exato. Mas é uma coisa muito simples. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa simplicidade, no sentido de que viver com Deus. E outra coisa, gente, eu reforço, é Deus, é o Criador de todas as coisas, não é o Deus A, o Deus B, o Deus C, né? Como Isaías falou, a primeira frase da Bíblia é Deus criou o céu e a terra, quer dizer, é Ele, acabou, não é puxando a sardinha para o lado de cá ou para o lado de lá, não, é Deus. Então, assim, Isaías, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, dessa simplicidade, voltando na palavra propósito, né? Como que seria essa simplicidade dentro do propósito, né? Ou, ao contrário, como seria o propósito dentro dessa simplicidade. Por quê? Porque o que a gente vê hoje? Quem tem, quer ter mais. Não é vergonha nenhuma ter dinheiro, tá, gente? E dinheiro faz bem, inclusive, quanto mais a gente tiver, mais a gente pode ajudar os outros, né? Verdade. Então, isso é importante. Mas, se eu tenho 10 e o meu vizinho não tem nada, quer dizer, tá errado, né? É o que o Isaías falou também mais cedo sobre família. Quer dizer, não é muito mais fácil você ter uma família estruturada, onde você pode dar uma criação para o seu filho, onde com isso ele vai desenvolver um caráter, vai desenvolver um coração amoroso, quer dizer, ele vai ter uma vida na sociedade mais participativa, ele vai fazer o bem para as pessoas. Quer dizer, isso vem de onde? Vem de uma família estruturada. Exato. Né? Mas hoje a gente vê que a família está ficando para trás. Né? Aí você vê, as pessoas não têm filhos, as pessoas demoram para casar, as pessoas, quer dizer, porque colocam outros empecilhos, outros problemas no meio, como se aquilo ali que permitissem que eles tivessem família ou não. Eu estou falando da família porque a família é a base de tudo. Né? Então, assim, fala um pouquinho sobre isso, sobre essa simplicidade, né, de seguir a Deus e o que a gente pode esperar disso. Né? Antes disso, só dizer que família estruturada, que o Bruno está aqui a dizer, não é sempre, às vezes, pai, mãe e filhos, né? Há mulheres criando o seu próprio filho, né? Mas de uma maneira cristocêntrica, buscando da Bíblia os princípios e ensinar o respeito aos filhos, o amor ao próximo e tal. E são mulheres que a gente admira muito, que às vezes por alguma situação, ou fatalidade, ou é viúva, ou é uma pessoa separada por causa de uma situação que aconteceu na sua vida, que não tinha como sustentar aquilo, mas que essa pessoa volta para Deus e sustenta o seu lar nos princípios bíblicos, né? Então, a gente admira muito essas mulheres, ou homens que andam desse jeito, né? E às vezes, uma família certinha com pai, mãe e filhos, muitas vezes não andando nesses princípios da Bíblia, também uma família desestruturada, né? Então, só para exemplificarmos isso, né? É claro que existe aquilo que ajuda melhor, né? Que é estar todo mundo junto ali, andando, caminhando juntos. Mas também queremos dizer que há essas mães solos que criam seus próprios filhos, que lutam, mas dentro dos princípios, pode acontecer. Isso, dentro da base bíblica, olha, nossa admiração. E são famílias estruturadas também, né? Mas voltando nessa nossa conversa, tem um versículo que me acompanha, que é o versículo que me tirou de casa mesmo, porque eu estava com muitas dúvidas sobre o que eu devo fazer nesse mundo. E é Salmo 32:8, que diz: instruir-te-ei no caminho que deves andar e guiar-te com os meus olhos, né? Diz o Senhor. Eu me senti tão tranquilo quando ouvi esse versículo, quando eu li esse versículo da parte de Deus, e me acompanha já há 20 e tal anos, que em cada situação Deus vai me instruir. E só um parênteses aqui, desculpa ter te cortado. Essa é a conversa com Deus. Sim, isso é conversa. Essa é a conversa com Deus. Isso é conversa. Essa paz que esse versículo traz, exatamente. Né? Que é a conversa com Deus que você falou mais cedo. Exatamente, porque eu estava com medo sobre como prosseguir. Inclusive, esse medo me levou a conversar com meu pai em 1999, no final de 99. E, pai, eu estou com medo e tal. Filho, não fique com medo e tal. E nisto, Deus me mostrou esse versículo. Fui a este versículo e me trouxe, na conversa com Deus, no relacionamento, me trouxe essa tranquilidade de que eu não preciso ter medo, que Deus vai me instruir. Se eu estiver numa situação onde não sei o que fazer, Deus vai me instruir sobre que escolha fazer, que caminho eu seguir, né? E assim, é isto que constrói uma sociedade saudável. É nós caminharmos nos pressupostos
que Deus colocou para nós, nos pressupostos bíblicos, né? E a gente vê que hoje empresas, né? Empresas lutam por isso, né? Por exemplo, qual é uma das coisas que uma empresa, como uma indústria, uma fábrica mais precisa? Onde tem mais gente? Por exemplo, o meu serviço, na área de saúde, mas tem funcionários, tem colaboradores lá, tem muita gente. O que eles mais precisam? Por incrível que pareça, não são pessoas as mais inteligentes ou as mais sabidas sobre o assunto. Aquele é um PhD na área de saúde, ou então aquele é um PhD na área de indústria, ele tem pós-graduações, estudou um monte. Esse vai ser um bom funcionário? Não. Por incrível que pareça, não é isso que vai determinar que aquela pessoa é um bom funcionário ou que essa empresa vai se dar bem. São as relações interpessoais. Inteligência emocional. Inteligência emocional. É o que faz um lugar, uma empresa ir para frente, é isso. Ele pode ser um pouco fraquinho na área dele. Ele pode não saber muito. Mas se ele tiver uma inteligência emocional e tiver emocionalmente bem e tiver um relacionamento interpessoal entre colegas boa, um bom tempo aí com os colegas, a pessoa consegue circular entre os colegas, um clima de pacificação, essa pessoa vai produzir muito mais. E a empresa vai produzir muito mais. E a expertise na área específica se ganha com o tempo. Né? E um grande erro das empresas hoje é contratar pessoas porque estudou muito, porque tem as qualificações. Sabe falar inglês, sabe não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, fez curso não sei o quê, então essa é boa pessoa. É errado. E eu falo isso com convicção. É errado. Então, até esse recado é para os recrutadores, né, os RH. Eles devem saber disso, que a pessoa não se recruta, não se chama para a empresa porque ela estudou muito, ou porque tem experiência. Eu acho tão triste isso, muitas vezes, as pessoas não contratarem porque ela não tem experiência. E não olhar no que realmente a pessoa tem de valor dentro. Então, eu vou lhe dizer uma coisa. Pessoas que se relacionam com Deus, que têm o saúde emocional, têm inteligência emocional, conseguem se articular. Você não precisa ter muitos talentos, não precisa ter estudado muito. Se você tiver isso na tua vida, são ganhos, são ativos que podem ser usados por qualquer empresa no mundo afora. Você pode se dar bem. Você aprende sobre outras coisas, mas sobre isto, se você não tiver, você pode estudar o que for, você pode atingir o doutoramento. Se você não tiver um relacionamento com Deus, se não tiver uma articulação e uma saúde emocional, você sempre vai se bater. Você sempre vai achar que... Sabe, Bruno, aquelas pessoas que estudaram um monte e depois chega para trabalhar e fala assim, puxa, eu não sei nada. O que eu sou? Aí começa a ficar doente emocionalmente, começa a ficar ansioso, roer as unhas e começa a não sei o quê. O que está acontecendo? Relacionamento com Deus. Escreva o que estou falando. Se você está passando por isso, por uma situação assim, você está trabalhando, você está ansioso, você é bom, você é perito, mas você está ansioso, você não está bem. Eu desafio você, depois podemos conversar sobre isso, desafio você a começar a se relacionar com Deus, conversar sobre os teus dilemas com Deus. Já fui a psicólogo, é excelente. Tenho muitos amigos psicólogos, pastores psicólogos, psiquiatras. Hoje a neurociência está avançando nesta área e nós, como homens de Deus, temos que estudar um pouco sobre isso para entender também a mente humana, né, que é complexa. E muitas coisas são doenças biológicas, mesmo fisiológicas, né? Aí a neurotransmissão, né, entre os neurônios não funciona direito, você precisa tomar um remédio para que seja liberado essas questões, esses neurotransmissores, né, a nível do sistema nervoso central. Sim, também precisa tratar, mas a maioria dos casos não é fisiológico. É mesmo um emocional, é da vida, é da pessoa não ter um convívio com Deus, não ter um relacionamento com Deus. Então, você vai correr e morrer na praia. Porque, no fim de tudo, eu hoje trabalho com idosos aqui em Portugal. Esses 3 anos todos, só tive aí uns 6 meses trabalhando com uma outra área, mas trabalho sempre com idosos. E o fim da vida, quando você conversa com os idosos, o que valeria a pena eles ter feito, você vai concluir que ter um relacionamento com Deus seria a melhor coisa. Porque aí você vai ver alguns idosos ricos, que possuem muitos bens, que têm muita coisa, até são respeitados pelo seu nome, que estudaram muito, mas está lá infeliz. Está lá infeliz. Está lá triste, está lá infeliz. E muitos deles só têm a nós como suas famílias. Então, quando eu chego para cuidar deles, eu dou um muito bom dia.
Eu adoro fazer o trabalho que eu faço. Eu chego e dou um muito bom dia a eles e vou cuidando deles. Eu não tenho muito tempo, né, para ficar com eles ali, para dar um banho, cuidar deles, fazer alguma coisa, fazer a barba, preparar bem. Não tenho muito tempo, mas o tempo que eu tenho ali com ele é o tempo de qualidade. Eu converso com eles, eu pergunto como ele está, como está a família. Então, filho, olha, eu nunca mais o vi. Eu geralmente, aqueles que eu cuido, eu conheço o nome dos filhos, eu conheço o que os filhos fazem. Coisa simples, né? Sim, porque é importante pro idoso. Para ele, claro. Então. É importante para ser familiar, porque nós somos o contato com eles. É claro que eu não vou saber dos segredos, coisas assim, mas coisas importantes para eles. E eu tento voltar e falar, muitos deles não têm mais uma consciência normal, assim eles já não conseguem pensar tanto, mas algumas coisas eles têm lembrança. Então, todos os dias eu repito o mesmo discurso com eles, para lembrá-los. É tão legal. E você vai conversar com eles, Bruno, no fim... Eles, no fim de tudo, aqueles que tiveram um relacionamento com Deus mais próximo, aqueles velhos que tiveram fé em Deus, você vê que eles enfrentam a velhice de outra maneira. O que diz a Bíblia? Os que confiam no Senhor, ainda que sejam velhos, darão frutos. Então, mas agora Portugal é um país que está aí na média da questão do envelhecimento, né? Do envelhecimento. O mundo está envelhecendo, a Europa muito mais, e Portugal está no topo, está aí no top 5 dos países mais envelhecidos do mundo, tá? E pessoas chegam a 100 e poucos anos, às vezes com uma consciência boa. A discussão no mundo hoje é envelhecimento saudável. Não é o tema de hoje, podemos um dia falar sobre isso um pouco, mas a discussão de hoje é envelhecimento saudável, é envelhecer com saúde. Só que muitas vezes a gente se preocupa com o quê? Com a pressão alta, com não sei o quê, com a diabetes, não sei o quê, tal. Esquece que a questão relacional, que a questão emocional é muito mais importante para estabelecer o equilíbrio fisiológico. Porque se nós trabalhamos a mente do ser humano, trabalhamos a consciência e restabelecemos o contato dessas pessoas com Deus, podemos alcançar outros resultados. Alcançamos outros resultados no corpo. Então, reafirmo aqui que entendermos aquilo que nós devemos fazer passa pelo relacionamento com Deus. Não adianta você... mas eu mando em mim, eu sei, eu sou inteligente. Eu sei que você é. E Deus te fez assim. Você pode não crer em Deus, você saiba que Deus te fez assim com amor, foi Deus que criou você, e te fez com amor e te fez com propósito, né? Tem um termo teológico que nós chamamos de vida zoe, né? Nós viemos de Deus. Nós viemos de Deus, né? Lá no começo, no princípio, eu sempre gosto de usar essa expressão, Deus criou o homem do pó da terra e depois ele soprou em suas narinas o fôlego de vida. Sabe o que passa nas narinas? Partículas de aerossóis, né? Partículas de aerossóis. Quando você está doente, você tosse, você solta a partícula. Agora, no tempo do Covid, nós tivemos muito isso, a questão da distância social, é por causa dessas partículas, porque a física de aerossóis determina a velocidade com que uma partícula vai alcançar a pessoa. Então, quando você tosse, se você estiver doente, se estiver muito perto, essa doença pode passar de uma pessoa para outra. O vírus cristaliza, né? Cristaliza e passa para outra pessoa. Uhum. Então, estabelecendo isso, inclusive agora no tempo da Covid, a física de aerossóis ficou um pouco confusa, porque isso agora é um pouquinho de ciência, voltar um pouquinho. Geralmente... está tudo relacionado. Está tudo relacionado. Geralmente é considerado, por exemplo, de 5 micras, que é uma medida da partícula que nós soltamos através da saliva, através da conversa, de 5 micras para baixo, era considerado aerossóis, que é uma coisa que é uma partícula que voa mais. Ou seja, a pessoa, se estiver perto ou tiver uma distância assim, 1 metro e tal, ela pode ser alcançada, porque ela voa mais. Agora, uma partícula de 5 micras para cima, ela é chamada de gotícula, que é uma que é mais pesada, ela voa menos. Então, quer dizer que contamina menos, teoricamente. Então, diferente da doença respiratória que você tiver, você consegue eliminar um outro tipo, né? Mas então, agora na Covid, tudo ficou confuso, porque a física de aerossóis dimensionou a partícula do Covid como uma gotícula, porque ela tem 100 micras. É muito pesada, teoricamente. Só que começou a contaminar muitas pessoas brutalmente. Tinha a característica de um aerossol. Isso fez reunir os grandes grupos científicos nos Estados Unidos e no mundo inteiro.
para estabelecer que, afinal de contas, olha, para o caso do Covid, vamos abrir uma exceção. Nós vamos ter que chamar isso de aerossol. Porque está atingindo muita gente. Foi aí onde saiu a ordem de ficar 2 metros, não sei o quê. Tudo partiu da decisão desses homens, né? Porque no começo ninguém sabia o que fazer. No começo, quem usava máscara só são os profissionais de saúde, que ficavam mais perto. Que, teoricamente, a gotícula tinha pouco voo, né? Mas depois todo mundo tinha que usar porque descobriram que, no caso da Covid, é excepcional. Nós não conhecemos essa doença, está estranho. Está contaminando igual ao aerossol, né? Mas só voltar na questão da nossa conversa, quando Deus respira no ser humano, quando a Bíblia diz que Deus sopra no nariz do ser humano, o que sai da boca de Deus? Partículas. Partículas, meu amigo. Nós temos a vida de Deus em nós. Amém. Quando ele sopra nas narinas, algo de Deus passa para nós, vida zoe. Algo de Deus passa para o ser humano. Você que está me ouvindo, saiba disso. Você pode se gabar, você pode dizer que você não precisa de Deus, mas no fim da vida, você vai perceber que você perdeu muito tempo e que você deveria ter um relacionamento com Deus melhor durante a sua vida, porque você vai perceber no fim da vida que partículas, eu não falo no fim da vida só no envelhecimento. A pessoa que está a morrer, há relatos aí, que no fim da vida, quando a pessoa está morrendo, pode ser jovem ou velho, ele volta, antes de expirar, antes de perder aí a vida, ele consegue entender que ele veio de Deus. Porque, na verdade, nós voltamos para ele, né? Nós viemos dele e voltamos para ele. Então, eu sempre falo isso. E a pesquisas científicas a nível de genoma humano, a nível de célula, troncos e tal, percebem que dentro da célula é muito inteligente a nossa célula. Não é possível que uma explosão ou alguma coisa, evolução, causou isso, entendeu? É Deus que está lá. E há pessoas até que arriscam que tem uma assinatura de Deus dentro da célula, dentro do genoma humano. E eu não duvido disso. Não sou perito nisso, não ia falar sobre isso porque eu duvido disso. Não duvido disso, mas eu tenho muitas questões. Teria muitas questões para fazer para a pessoa que trabalha com essa área, mas uma coisa eu sei. O carimbo de Deus tá em nós. Mas isso eu tenho certeza, porque se a Bíblia está dizendo que Deus soprou em nossas narinas o fôlego da vida, nós carregamos isso em nós. Então, se relacionar com Deus tinha que ser natural de todos. Ao acordar, falar com Deus, conversar com Ele. Deus, como que você conversa com Deus? Muito bom dia, Deus. É bom. Deus, hoje eu estou muito grato. Olha, que dia ensolarado, ou então que dia nublado. Mesmo assim, muito obrigado. Obrigado pela chuva para molhar as plantas. Pois é, eu estou cansado. Olha, Deus, estou muito cansado e estou chateado. Tudo que você tiver para falar, Deus, você não pode poupar as palavras. Porque muita gente, quando vai para Deus, vai com mimimi, com aquela conversa mais... Aquelas palavras bonitas. Mais fina, tipo, poderoso, potentíssimo Deus, onipotente, onipresente, sei lá o que for. E Deus não quer nada disso. Deus quer que você conversa com Ele ao natural, como um pai. Se você ler Salmos, você vai ver os salmistas, o próprio Davi, os clássicos, que quando ele está chateado, ele fala, Deus, eu não estou entendendo nada. Olha o inimigo, os meus inimigos estão na minha cola. Eles querem me matar. Eles estão zombando de mim, estão dizendo, onde está o teu Deus? Onde o Senhor está? Me ajude. O salmista que fala assim, Deus, eu vejo aquelas pessoas que não creem em Ti, estão a prosperar. E eu estou aqui a crer em Ti, eu não consigo ter nada. O que está acontecendo? O cara tem dúvidas. E ele está exprimindo isso para Deus, está falando. Então, muitos poupam a Deus e não querem falar as palavras mais difíceis. É claro que você não vai chegar lá com os parates. Mas você vai descontar, você vai tirar tudo que tem de você. Ele quer que a gente seja amigo dele, né? Isso, tira o que está perturbando. O Bruno é meu amigo. O Bruno é meu amigo de conhecer as minhas... Justamente, o amigo é isso, sabe? A intimidade, o Bruno, né? A gente conversa no nível das nossas mazelas. Bruno sabe de mim e eu sei do Bruno. Coisas que é entre nós. É assim que tem que ser com Deus. Muitas vezes a gente desconta as nossas frustrações na mulher, ou a mulher, às vezes, no marido, ou os pais nos filhos, ou então o empregador no empregado. Chega lá já todo bravo, as coisas não estão funcionando e ralha e tal. Você deveria ter conversado com Deus antes de ir para o teu serviço e lidar com seus colegas ou com seus empregados. Ou você, como pai, deveria ter conversado antes de falar com seu filho, deveria ter falado com Deus antes. Porque ali, na conversa com Deus, você fala, Deus,
olha como está meu filho, olha como está minha filha, assim, eu estou tão frustrado, ele está fazendo tudo errado e tal. Ali já é a hora de você jogar tudo. Para quando chegar a hora de falar com teu filho, você não vir com todas as farpas em cima dele. E ele, em vez de entender que o pai me ama, ou a mãe me ama, ele vai achar que o pai odeia. Um aviso, um alerta para um filho mesmo pode ser forte. Nós temos que, sim, muitas vezes, ser fortes com os filhos, mas ele tem que perceber o amor nisso. Eu me lembro disso uma vez dessa, meu pai sendo pastor e tudo mais, meu pai era uma pessoa que ficava um ano todo te alertando e não fazia nada. Te alertava, seu filho, cuidado, um dia você vai apanhar, E a Bíblia fala para a gente não esconder a vara do filho. Não pode ameaçar, tem que falar, tem que agir. Né? Não esconder a vara do filho, mas é claro que você não vai castigar o filho, nem nada disso. Né? Hoje o mundo tirou a vara, né? Hoje já tem lei para você não bater no seu filho. Né? Eu entendo isso porque havia muita violência. Mas o meu pai um dia me pegou nos braços e falou, filho, hoje você vai apanhar. Né? Eu falei, uau! E me levou ao quarto. Meu pai era um cabeça. Antes de apanhar, ele abriu a Bíblia. Então, meu pai não é assim, vai apanhar, pega o chicote. Não é nada disso. Porque isso aí, sim, isso não pode ser feito, né? E ele pegou um chinelinho, alguma coisa assim, falou, leu o Salmo. Leu um provérbio sobre obediência. O pai vai bater você por causa disso. Olha, em tal data, se aconteceu assim, agora você vai apanhar, porque eu tenho que fazer isso, porque é um ato de amor, filho. Eu preciso fazer isso. Então, me virou no bumbum e eu apanhei aí uma chicotada no bumbum. Eu chorei, mas no fim do choro, quando o pai parou de me bater ali com o chinelinho, eu fui abraçar meu pai. Literalmente, me senti muito amado. Você pode falar, que amor masoquista é esse, né? Tem que apanhar. Não é nada disso. Você sabia que você estava fazendo coisa errada há muito tempo. E meu pai tinha razão. Eu até esperava que ele me batesse um dia, sabe? Sabe quando você espera que teu pai te corrija um dia? Só que meu pai é muito inteligente. Era muito inteligente. E, às vezes, meu sonho é ser metade do que ele era, em tudo, né? Tento fazer isso com meu filho. Eu não sou inconsequente chegar meu filho e bater e fazer coisa, nada disso, né? Hoje, quando eu converso com o Vitor, eu chamo muitas vezes para conversar com o Vitor, não só quando tá tudo errado, mas quando ele também está certo, porque o nosso erro como pai, às vezes, é chamar o filho, ô Vitor, vem cá. Aí a gente já fiz uma coisa errada, né? Esse é o errado, nós fazemos errado. Nós temos que chamar o Vitor também, o meu filho, por exemplo, chamar teu filho, quando ele fez coisas certas. E às vezes eu faço isso, Vitor, vem cá, senta aqui. Pai, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Como você está? Então, você viu aquele lance que você fez? Aquele lance e tal, eu converso. Ele fica às vezes esperando aí que eu chegue com uma chicotada. Eu não vou chegar com chicotada, eu vou chegar para conversar. E às vezes chamam para corrigir, sim. Tem que ser firme com ele. Mas voltando nessa questão, é só para dizer que, no fim de tudo, nós vamos perceber que viemos de Deus e que o melhor que nós podemos fazer é nos relacionar com Ele e no relacionamento com Ele nós descobrimos o nosso propósito, o que viemos cá fazer neste mundo, como os portugueses dizem. Né? O que estás aqui a fazer? Né? Nós viemos fazer aqui alguma coisa. Você pode ser a pessoas doentes, há pessoas, às vezes, sem muita condição física para fazer alguma coisa, há pessoas, mas todos nós viemos com propósito, todos nós. Você pode perceber que alguma coisa você veio fazer nesse mundo. Mas eu sou mudo, não falo. Mas alguma coisa você veio fazer. Eu sou surdo, eu sou coxo, eu sou não sei o quê. Você não pode usar nenhuma dessas desculpas. Você pode ser até acamado. Você estando ali acamado, se você tiver um relacionamento com Deus, alguma coisa você está aí a fazer. E você vai cumprir o propósito pelo qual. E então é isso, meu irmão. É por aí que a banda toca. E só para ilustrar, né, exemplificar a questão de ter um relacionamento com Deus, é pensar no seu amigo, né? Isso aí que você falou, esse exemplo, né? Exatamente. O nosso pastor no Brasil é o Ivênio dos Santos, é um grande conferencista, era uma pessoa que todo mundo gostava de ouvir as pregações dele, e onde ele chegava ele era muito querido, continua, né? É uma pessoa única, só que o que ele falava era assim: Bruno, eu não quero ser conhecido como o Ivênio dos Santos, o pregador. Eu quero ser conhecido o Ivênio dos Santos como o amigo de Deus. Legal.
com o amigo de Jesus. Exatamente. Então, quer dizer, teoricamente, o que o mundo ia falar? Não, Ivênio, pá. Ele falava, não, eu quero ser conhecido como amigo de Jesus. Então, quer dizer, simples assim. Sim, eu simples falei isso assim. várias vezes, de simplicidade. É porque eu acho que é importante frisar isso. Porque você também trouxe essa questão. As pessoas ficam buscando coisas estratosféricas, coisas de outro mundo, coisas esotéricas, mas não é por aí. Né? Se você pegar a passagem de Jesus aqui na Terra, como é que ele agia, quais eram as atitudes dele, né? Como que foi tudo de acordo com a necessidade daquele momento, mas nada sem mobilizar exércitos, sem mobilizar muita gente, sem, como você falou, de sangue, sem nada, não. Era uma conversa simples, né? Fazendo a pessoa pensar, né? Você está agindo assim por quê? Então, quer dizer... É verdade. Pensa no que você está fazendo. Se você fizer certo, é melhor, né? Então, são vários exemplos que a gente tem na Bíblia nesse sentido. O próprio Jesus fala sobre que ele é uma pessoa humilde, né? E simples de coração. Né? Ele chama a gente para virmos diante dele, para caminharmos com Jesus, porque ele é humilde e simples de coração. Essa é uma característica que Jesus tinha quando estava no mundo, e Deus é grande e é simples ao mesmo tempo. Que nós falamos que ele cabe no nosso coração. É simplicidade. E é humildade. Deus entrar no meu coração e conviver comigo. Quando falo coração, falo de psique, falo da alma, falo do espírito, falo de Deus habitar em nós. Isso é uma coisa que eu admiro de Deus, porque eu sou pecador. E mesmo assim, ele quer conviver comigo. Isso é simplicidade. Isso é baixar. Muitas vezes, o que eu até falei com meu filho sobre a questão das pessoas acharem que onde tem Deus não podia ter maldade no mundo, catástrofe, coisas assim, guerras, né? Por que se Deus existisse não podia ter acontecido isso, né? Porque as pessoas associam a Deus com os deuses do Olimpo, por exemplo. Aqueles deuses que castigavam. Quando você fazia coisas boas, então você prosperava. Quando você fazia coisas ruins, então você era castigado. Os deuses do Olimpo são assim, né? Você tem sempre o chicote na mão para derramar, para cuspir o fogo em cima das nações. E Deus não é assim. Tá? Porque se Deus fosse assim, nós pecamos contra ele, era para queimar todo mundo. Mas Deus não. Deus mandou seu filho. Quem pecou fomos nós. Quem que viu pedir perdão? Foi Jesus que veio aqui. Ele subiu na cruz e falou assim, perdoa, Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Então, assim, é isto. Deus, ele é mesmo amor. E por ele amar muito a gente, ele vai nos deixar fazer aquilo que a gente escolher. Então, se você... ele sempre vai te avisar. Mas Deus, entenda uma coisa, Deus não vai tirar... Você está lá com uma coisa na mão, que é mal. Oh, Deus me ajude, se o Senhor está mesmo, se eu existe, então faça uma mágica e tira isso da minha mão. Deus não vai fazer isso. Você tem que escolher, ele vai falar, filho, isso é mal. Isso que está nas suas mãos é mal. Dá isso para mim, que nós vamos descartar. E você vai falar sim ou não. Justamente pela questão primordial da escolha. Justamente pela questão primordial, nós não somos simples bonecos. De nós sermos seres pensantes, e Deus nos criou assim, e com amor, e quis que fosse assim, que nós nos relacionássemos com Ele em amor e com consciência. Então, entenda que se você... Deus fala, olha, o mundo é assim, o mundo é perfeito e tal. Não construam sobre placas tectônicas. Você vai lá construir sobre placas tectônicas. Não construi na beira do rio ali, isso aqui pode inundar. Você vai lá e faz coisa errada. E quando começam a acontecer as coisas, a gente quer culpar sempre a Deus. A gente esquece que somos nós que saímos sem a carteira de motorista, saímos a dirigir. Depois somos pegos e falamos, não, mas Deus não é bom para comigo. Somos nós que, sei lá, fizemos uma coisa que não deveríamos ter feito, e no fim, quando a coisa dá errada, a gente fala que Deus não foi bom. Nós casamos, às vezes, sem perguntar para Deus, e casamos com, não é que é a pessoa errada, mas talvez não é a pessoa certa, porque depois disto, meu pai sempre falava, filho, não procure a mulher pela beleza física, procure a mulher pela beleza interior. É claro, tem que ser bonita, juntar as duas coisas. Bonita aos teus olhos, né? Claro. Tem que ser bonita aos teus olhos. Eu sempre falo que não existe pessoas feias, existem pessoas diferentes de nós. Sim. Né? Existe diferente. Ela vai ser bonita sempre para alguém.
E o engano é que muitas vezes os jovens vão atrás do estereótipo que o mundo escreve, né? A mulher tem que ser, Os tem padrões que de ser a beleza. cabeça daquele tamanho, o pescoço daquele tamanho, o corpo daquele tamanho e não sei o quê, e procuram isso. E depois de uma semana, ele percebe que a mulher é a mulher mais feia do mundo, que não tinha nada a ver. Por quê? Porque você foi atrás de uma motivação errada, você procurou a pessoa de motivação errada. Estou dando um exemplo de casar, mas isso pode ser qualquer coisa, profissionalmente, qualquer coisa que nós possamos fazer. Se não tiver uma motivação baseada naquilo que Deus nos mostra, naquilo que Deus permite que a gente faça, que é o correto, nós vamos sempre nos frustrar. E vamos sempre nos frustrar. Mas também, quero dizer, que não tem problema se a gente muitas vezes escolheu um caminho errado. O problema é a gente permanecer no caminho errado. Você pode voltar para Deus. Né? Ah, mas Isaías, eu casei errado. Tá, submete o teu casamento para Deus. Entrega para Deus. Ah, mas o meu parceiro não quer andar com Deus, mas você ande. Não tem problema. Não estou falando vocês de ir lá separar, não. A Bíblia não está falando isso. Inclusive, nós sempre somos a favor de lutar pelo casamento até o fim. Ah, eu estou num emprego errado e tal. Tá, mas conserte isso. Existem outras empresas, você pode procurar outras empresas. Ou então, onde você está, pode criar um ambiente de paz, lutar por um ambiente de paz lá onde você está. De não se envolver com problemas, de ser um pacificador, de jogar tranquilidade, água em cima do fogo, né, para acalmar as coisas ali. Então, o que eu digo sempre é isso. Deus nos chama para esse caminhar do dia a dia, um caminhar de simplicidade mesmo. O teu dia tem que começar com uma conversa com Deus. Uma conversa simples e sincera. Deus, hoje eu não estou com vontade nenhuma de trabalhar. Você fala isso com Deus quando vai para o serviço? Deveria. Com quem você desabafa? Com uma música? Com só um telefonema para alguém? Você deveria entrar no seu carro, ou no comboio, ou no autocarro, primeiro conversando com Deus. Hoje eu não estou com vontade nenhuma de trabalhar. Eu estou com dor de cabeça, eu estou frustrado, meu serviço, eu sei que no meu plantão vai ter este, eu não gosto de trabalhar e tal. Não estou com vontade nenhuma de trabalhar. Deveria desabafar com Deus sempre. Uma conversa sincera, simples e uma conversa sábia. Porque quando chegar no seu serviço, ou quando chegar na tua casa, ou quando chegar em qualquer lugar que você está a ir, você vai conseguir criar um ambiente de paz e se sair bem. E assim tem que ser a nossa vida dia após dia, luta após luta, desafio após desafio, e nós vamos alcançando. Todos nós, Bruno, estamos nisso. Eu sempre falo com o Bruno que nós somos amigos porque nós estamos na mesma luta diária. Nos identificamos porque nós estamos a passar pelas mesmas coisas. Mas está tudo bem, porque nós temos Deus que está à nossa volta e nós podemos recorrer a Ele num relacionamento simples, numa conversa simples, e nós vamos vencendo dia a dia. É isso. Meu irmão, muito obrigado pela sua disponibilidade. Foi muito bom a forma como que você trouxe a simplicidade assim do que é realmente essa vida com Deus, né? Foi muito bom. Acredito que as pessoas vão entender, ter uma outra percepção disso e pelo menos pensar sobre a situação, né? Queria agradecer mais uma vez, né? Pedir, se você não deu o like ainda, vai lá. É isso. E também queria agradecer um parceiro nosso, né? Que é a Camada 4, tá? Que está sempre com a gente aqui no Covilhão Web TV. E outros programas virão. Sim. Em breve a gente vai conversar um pouquinho mais, vamos fazer o propósito parte 2. Amém. Tá bom? Eu vou também endereçar aqui meu agradecimento primeiro a vocês que dirigem esse programa. Já tinha falado com o Bruno que esse programa nasceu com propósito, né? Amém. E que Deus use mesmo você e esse lugar, né? Que seja um lugar de mudança de vidas, né? Porque nós queremos que conversas como essas podem mudar um propósito de alguém. Alguém que ouve ou segue um conselho desses pode começar um relacionamento com Deus amanhã, ou hoje mesmo, né? E eu queria também endereçar meu agradecimento à minha família, que sempre caminha comigo, a minha esposa e meu filho. E a um grupo, eu tenho uma rede de amigos que são incríveis, né? Eu já falei aqui deles e acreditam em mim, acreditam na minha família e no propósito de Deus para nós. Então, e isso que Deus retribua a eles 1000 vezes mais. São mesmo amigos de coração e eu só estou aqui em Portugal porque eu tenho um grande apoio de oração, um apoio financeiro, um apoio de pessoas que acreditam na gente, né? E isso equivale.
Vale a pena mesmo, Bruno. Obrigado. É isso aí. Obrigado, nós. Até a próxima, então. Até a próxima. Valeu. When your people need your teaching, let your vision be your guide.